Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos ler sobre Jacó e Labão. Quem pode, acompanhe em suas Bíblias em Gênesis 29. Amém? E Jacó seguiu o seu caminho, e foi à terra dos filhos do Oriente, e olhou e viu um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados próximos dele, porque daquele poço davam de beber aos gados, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E juntavam-se ali todos os rebanhos, e revolviam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E voltavam a pedra sobre a boca do poço a seu lugar. E disse-lhe Jacó: Irmãos meus, de onde sois? E eles responderam: de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? Eles disseram: Sim, nós conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Está bem. E eis que Raquel, sua filha, vem com o gado. E ele disse: Eis que ainda é cedo do dia, não é hora de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E eles responderam: Não podemos, até que se juntem todos os gados, e removam a pedra de sobre a boca do poço, que damos de beber às ovelhas. E estando ainda ele falando com eles, Raquel veio com o gado de seu pai, porque ela era a pastora. E sucedeu que quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, o irmão de sua mãe, achegou-se Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber ao gado de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou sua voz e chorou. E Jacó disse a Raquel: Como ela era irmão de seu pai e como era filho de Rebeca, e ela correu e deu as novas a seu pai. E assim que viu Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu a recebê-lo e abraçou-o e beijou, e o trouxe-lhe à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. E Labão lhe disse: Certamente és osso meu e carne minha. E esteve com ele durante 1 mês. Então disse Labão a Jacó: Por ser tu, meu irmão, me has de servir de graça? Declara-me o que será teu salário. E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova Raquel. E os olhos de Lia eram tenros, mas de Raquel era um lindo semblante e de bela aparência. E Jacó amou a Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão respondeu: Melhor é que a dê a ti que a de outro homem. Fica-te comigo. Assim serviu Jacó por Raquel durante 7 anos. Pareceram-lhe com poucos dias, porque a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meu tempo é cumprido, para que me deite com ela. Então Labão juntou todos os homens daquele lugar e fez banquete. E sucedeu que à noite tomou sua filha Lia e a trouxe, e ele se deitou com ela. E deu Labão sua serva Zilpa e sua filha Lia por criada. E vinda a manhã, eis que era Lia. E ele disse a Labão: Que é isto que me fizestes? Não te servi por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Labão respondeu: Não se faz assim em nosso lugar, que se dê a mais nova antes da mais velha. Cumpre a semana desta, e se te dará também a outra, pelo serviço que fizeste comigo, por outros 7 anos. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana daquela. E ele lhe deu a sua filha Raquel por mulher, e deu Labão a Raquel, e sua filha por criada, e sua serva Bila, e deitou-se também com Raquel, e amou-a também, mais que Lia, e se serviu a ele ainda outros 7 anos. E viu o Senhor que Lia era mal amada, e abriu sua madre. Mas Raquel era estéril, e concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Ruben, porque disse: Já que olhou o Senhor a minha aflição, agora, portanto, o meu marido me amará. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: Por
Portanto, ouviu o Senhor que eu era má amada, e me deu também este, e chamou seu nome Simeão, e concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: agora, esta vez, meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Portanto, chamou seu nome Levi, e concebeu outra vez, e deu à luz a um filho. E disse: desta vez louvei ao Senhor, e por isso chamou o seu nome Judá, e deixou de dar à luz. E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e dizia a Jacó: dá-me filhos, ou senão morro. E Jacó se irritava contra Raquel, e dizia: estou em um lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, deita-te com ela, e dará a luz sobre meus joelhos, e eu também terei filhos por meio dela. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó se deitou com ela, Bila, e deu à luz a Jacó um filho. Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e deu-me um filho. Portanto chamou seu nome Dan, e concebeu outra vez Bila, a serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho de Jacó. E disse Raquel: com lutas de dor disputei com minha irmã, e venci. E chamou seu nome Naphtali. E vendo Lia que havia deixado de dar à luz, tomou a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz a Jacó um filho. E disse Lia: veio a boa sorte. E chamou seu nome Gade. E Zilpa, a serva de Lia, deu à luz a outro filho a Jacó. E disse Lia: para a alegria minha, porque as mulheres me chamarão de feliz, ou bem-aventurada. E chamou seu nome Aser. E foi Ruben em tempo de colheita de trigos, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a sua mãe Lia. E disse Raquel a Lia: rego-te que me dê das mandrágoras de teu filho. E ela respondeu: é pouco que tenhas tomado meu marido, mas também levará as mandrágoras do meu filho? E disse Raquel: ele, pois, dormirá contigo essa noite, pelas mandrágoras do teu filho. E quando Jacó voltava do campo à tarde, Lia saiu ao encontro dele, e lhe disse: deitarás comigo, porque em verdade te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E dormiu com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz a Jacó o 5º filho. E disse Lia: Deus me deu minha recompensa, porque dei minha serva ao meu marido. Por isso chamou seu nome Isacar. E concebeu Lia outra vez, e deu à luz ao 6º filho, a Jacó. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, agora meu marido morará comigo, porque lhe dei 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois deu à luz a uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, e abriu sua madre, e concebeu à luz a um filho. E disse: Deus tirou minha humilhação, e chamou o seu nome José, dizendo: acrescente-me o Senhor outro filho. E quando Raquel havia dado à luz a José, que Jacó disse a Labão: permita-me ir embora, irei ao meu lugar e à minha terra, dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais servi contigo, e deixa-me ir, pois tu sabe os serviços que fiz. E Labão lhes respondeu: ache eu agora favor em teus olhos, e fica-te. Experimentei que o Senhor me abençoou por tua causa. E disse: defina-me teu salário, que eu o darei. E ele respondeu: tu sabes como te servir, e como esteve teu gado comigo, porque pouco tinhas antes da minha vinda, e cresceu em grande número, e o Senhor te abençoou com a minha chegada. E agora, quando tenho de fazer, eu também por minha própria casa? E ele disse: que te darei? E respondeu Jacó: não me des nada. Se fizeres por mim isto, voltarei a apacentar tuas ovelhas, e passarei hoje tuas ovelhas, pondo à parte todas as reses manchadas, de cor variada, e todas as de cor escuras, e entre as ovelhas, e as manchadas e de cor variada entre as cabritas,
e isto será o meu salário. Assim responderá por mim minha justiça. Amanhã, quando me vier meu salário diante de ti, todas as que não forem pintadas, nem manchadas nas cabras, de cores escuras nas ovelhas minhas, se me há de ter para furto. Labão, eis que seja como tu dizes. Porém, ele separou naquele mesmo dia os machos de bodes rajados e manchados, e todas as cabras manchadas de cor variada, toda reis que tinha em si algo de branco, em todas as de cor escura entre as ovelhas, e as pôs em mão de seus filhos, e por 3 dias de caminho entre si, e Jacó apacentava as outras ovelhas de Labão, e tomou para si Jacó varas de álamo verdes, e de avelaria, e de aveleira, e de platano, e descascou nelas molduras brancas, descobrindo assim o branco das varas, e pôs as varas que havia riscado nos bebedouros diante do gado, e nos bebedouros de água onde vinham beber as ovelhas, as quais se aqueciam vindo a beber, e concebiam as ovelhas diante das varas, e geravam crias listradas, pintadas e salpicadas de diversas cores. E separava Jacó os cordeiros e os punha com o seu rebanho, as listradas e tudo o que era escuro no rebanho de Labão, e punha o seu rebanho à parte, e não punha com as ovelhas de Labão. E sucedia que quantas vezes se aqueciam as fortes, Jacó punhava as varas diante das ovelhas nos bebedouros, para que concebessem à vista de varas. E quando haviam as ovelhas fracas, não as punha, assim eram as fracas para Labão e as fortes para Jacó. E cresceu o homem muito, e teve muitas ovelhas, servas, servos, camelos e asnos. E ouvia ele as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que nosso pai adquiriu toda esta grandeza. E olhava também Jacó o semblante de Labão, e via que não era para com ele como antes. Também o Senhor disse a Jacó: volta-te à terra de seus pais e tua parentela, que eu serei contigo. E enviou Jacó e chamou Raquel e a Lia ao campo, as suas ovelhas, e disse-lhe: vejo o semblante de vosso pai, que não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem sido comigo. E vós sabeis que como todas as minhas forças servi a vosso pai, e vosso pai me enganou e me mudou o salário desta vez, mas Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Se ele dizia assim: os pintados serão teu salário, então todas as ovelhas já eram pintadas. E se dizia assim: os listrados eram teu salário, então todas as ovelhas geravam listrados. E assim tirou Deus o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo que as ovelhas se aqueciam, levantei eu meus olhos e vi em sonho, e eis que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, pintados e malhados. E disseram-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E ele disse: levanta agora os teus olhos e verás todos os machos que cobrem as ovelhas são listrados, pintados e malhados. Porque eu vi tudo que Labão te fez, e sou Deus de Betel, onde tu ungistes a coluna, e onde me fizestes um voto. Levanta-te agora e sai dessa terra, e volta-te à terra de teu nascimento. E respondeu Raquel e Lia, e disseram-lhe: temos ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos tem já por estranhas, porque nos vendeu ainda consumiu de tudo o nosso valor, porque toda a riqueza de Deus tirou o nosso pai, nossa e dos nossos filhos. E agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então levantou Jacó e subiu seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e pôs em caminho todo o seu gado e todos os seus pertences que havia adquirido, o gado de seu ganho que havia obtido,
em Pada-Arã, para voltar-se a Israel, seu pai, na terra de Canaã. E Labão havia ido tosquear suas ovelhas. E Raquel furtou os ídolos de seu pai e enganou Jacó, o coração de Labão, arameu, e não lhe fazer saber que se fugia. Fugiu, pois, com tudo o que tinha. Levou-se e passou o rio e pôs seu rosto ao monte de Gileade. E foi dito a Labão ao terceiro dia como Jacó havia fugido. Então tomou seu irmão contigo e foi atrás dele, caminho de 7 dias, e alcançou-lhe no monte de Gileade. E veio Deus a Labão arameu em sonho aquela noite e lhe disse: guarda-te, que não fales a Jacó descomediadamente. E alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia fixado suas tendas no monte de Labão, pois a sua com seu irmão no monte de Gileade. E disse a Labão a Jacó: que fizestes, que me furtastes o coração, e trouxestes a minha filha como prisioneiras de guerra? Por que te escondestes para fugir, e me furtaste, e não me deste notícias, para que eu te enviasse com alegria, e com cantares, e com tamborim e harpa? Que ainda não me deixastes beijar meus filhos e minhas filhas, agora loucamente fizestes poder a minha mão para fazer-vos mal. Mas Deus de vosso pai me falou de noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó descomedidamente. E já que te ias, porque tinha saudade da casa de teu pai, por que me furtaste meus deuses? E Jacó respondeu e disse a Labão: pois tive medo, porque disse que talvez me tirasse à força tuas filhas. Em quem achares teus deuses, não viva diante de nosso irmão, reconhece o que tiver teu e leva-o. Jacó não sabia que Raquel havia furtado, e entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda de suas servas, e não achou. E saiu a tenda de Lia, e veio a tenda de Raquel, e tomou Raquel os ídolos, e pôs em uma albarda de um camelo, e sentou-se sobre ele, e provou Labão todas as tendas, e não achou. E ela disse ao seu pai: não se ire, meu senhor, porque não me posso levantar diante de ti, pois estou com o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os ídolos. Então Jacó se irou e brigou com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: que transgressão é a minha? Qual é o meu pecado, que com tanto ardor viestes me perseguir, depois que apalpaste todos os meus móveis? Acaso achaste alguns dos objetos de sua casa? Ponho aqui diante dos meus irmãos, e julguem entre nós ambos estes 20 anos que estive contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, nem eu comi carneiro de tuas ovelhas. Nunca te trouxe arrebatendo pelas feras, ou pegando o dano e furtando, tanto de dia como de noite, de minha mão o exigirás. De dia me consumia o calor, e de noite a jada, e o sono se fugia de meus olhos. E assim estive 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por uma das tuas filhas, e 6 anos por teu gado, e mudaste o meu salário 10 vezes. E se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fosse comigo, certamente me enviarias agora vazio. Deus viu minha aflição e o trabalho das minhas mãos. E respondeu Labão e disse Jacó: as filhas são filhas minhas, e os filhos são filhos meus, e as ovelhas são minhas ovelhas, e tudo o que vês é meu. E que posso eu fazer hoje a estas minhas filhas, ou a estes filhos que elas agarraram? Vem, pois, agora, façam aliança, e tu sejas testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e levantou-a por coluna. E disse Jacó ao seu irmão: recolhei a pedra, e tomarão pedras, e fazei um amontoado. E comeram ali sobre aquele amontoado. E Labão chamou Jegar-Saduta, e Jacó chamou Galede, porque Labão disse:
este amontoado é testemunho hoje entre mim e entre ti. Por isso foi chamado seu nome Galede e Mispa, porque disse: vigia o Senhor entre mim e entre ti, quando nos separarmos um do outro. Se afligires minha filha, ou se tomares outra mulher além de minhas filhas, ninguém estará conosco. Olha, Deus é testemunha entre mim e ti, disse Labão a Jacó. E eis que este amontoado, e eis que esta coluna, que exige entre mim e ti, testemunha seja. Este amontoado é testemunha, que nem eu passarei contra ti este amontoado, nem tu passarás contra mim este amontoado, nem esta coluna para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor julgue entre nós. E o Deus de seus pais. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Então Jacó ofereceu um sacrifício no monte e chamou seu pertence para comer pão. E comeram pão e dormiram aquela noite no monte. E levantou-se Labão de manhã, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e retrocedeu, voltando a seu lugar. Amém. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.